eu quero defender uma pequena tese filosófica. Esses dois afetos, o amor e a esperança, são perigosos. E aí pessoal, chegando aqui mais uma vez com o nosso canal Pensar com Liberdade, trazendo até vocês aí mais um roteiro, um debate, aquele bate-papo. Demos uma olhada nesse texto, achamos bem interessante para apresentar aqui no canal. E vamos então agora trazer para vocês o que a gente está chamando Os Perigos do Amor e da Esperança. É um texto do Renato Nogueira e eu faço aquele convite para você, vem comigo. As canções que falam de amor continuam entre as mais tocadas? Arrisco a dizer que sim. Os discursos políticos que prometem uma nova esperança vencem com mais frequência? Como dizem por aí, positivo operante. Pois bem, eu quero defender uma pequena tese filosófica. Esses dois afetos, o amor e a esperança, são perigosos. O neurologista austríaco Sigmund Freud, 1856 a 1939, pai da psicanálise, nos ajuda a entender que amor e ódio são duas faces da mesma moeda. O psicanalista francês Jacques Lacan, 1901 a 1981, cunhou o neologismo amódio, para dizer que odiamos na mesma intensidade que amamos. Ora, só podemos amar se formos capazes de odiar. Não é demais dizer que amar ao próximo só é possível se conseguirmos odiar o próximo. Por isso, a defesa incondicional do amor é uma fantasia. Não é possível viver amor sem o ódio. O esforço civilizatório ocidental busca em vão reprimir e silenciar o ódio. Essa ilusão perigosa é um murro em ponta de faca. Afinal, o dia não existe sem a noite. Porém, o assunto é ainda mais profundo. Não podemos eliminar o ódio porque a espécie humana precisa dele tanto quanto do amor para viver. O ódio é um afeto vital que nos permite enfrentar adversidades. Com isso, eu estou dizendo que amor e ódio não são afetos voluntários. A vivência desses dois sentimentos não pode ser entendida como um ato de escolher, tal como decidir se vestiremos uma blusa vermelha ao invés de uma camiseta roxa. Amor e ódio são como a respiração, isto é, algo que foge ao nosso controle, natural e vital. Ninguém pode decidir parar de respirar, somente o ritmo. Da mesma maneira, não dá para eliminar o ódio, tampouco o amor. Mas podemos aprender a ritmar esses afetos e trabalhar suas intensidades e consequências. Na mesma linha de raciocínio, quando o assunto é esperança, não podemos esquecer o medo. Vale a pena lembrarmos os estudos de Baruch Spinoza, 1632 a 1677, que explica esses dois afetos como pares opostos inseparáveis. De acordo com o filósofo holandês, o medo e a esperança nascem de imagens duvidosas. O medo leva à preocupação e ansiedade diante de algo ruim que estaria por vir. A esperança aumenta o ânimo e a disposição diante de algo bom que pode vir a acontecer. Nos dois casos, não temos certeza se coisas boas ou ruins vão acontecer. Para Spinoza, o medo e a esperança funcionam como modos de controle político. Enormes populações podem tomar atitudes baseadas no medo de algo terrível que está por acontecer. O mesmo se dá com a esperança. As pessoas podem abrir mão de sua liberdade com base numa expectativa de um futuro melhor. Por um possível e incerto bem futuro, esperança, ou por um mal hipotético futuro, medo, as pessoas podem escolher um herói, um anjo salvador, que simbolize os seus bons sentimentos e darem carta branca para que um ser humano especial exerça os seus incríveis poderes. O esquema medo versus esperança não é a melhor maneira de fazer política. Uma ambivalência maniqueísta que diz algo como: deste lado do ringue, vestido com calção cor de ocre, temos o símbolo da esperança. Do outro lado do ringue, usando a cor magenta, temos o medo. As cores dos calções podem mudar, geralmente são vermelhos e azuis, mas o modelo é o mesmo. A esperança contra o medo. Duas perguntas para você. Vamos insistir no discurso do amor, mesmo sabendo que não podemos amar sem odiar? Vamos fantasiar que a esperança e o medo são de naturezas completamente diferentes? Talvez isso explique o Brasil de hoje. É preciso assumir o ódio e o medo como inseparáveis do amor e da esperança, o que curiosamente pode ser a única maneira de descobrirmos que não precisamos odiar quem não amamos. E, ao mesmo tempo, não precisamos viver com medo se não tivermos uma nova esperança. Por um lado, o ódio de quem finge não odiar é mais destruidor do que daquelas pessoas que assumem não amar todo mundo. Não é raro no cotidiano da vida privada que os amores mais românticos e profundos se transformaram em divórcios cheios de ódio e xingamentos. Da mesma maneira, as esperanças sociais fracassadas acabam aumentando algum tipo de medo coletivo. Sem dúvida, no caso da vida política, viver de esperança ou com medo também não resolve muita coisa.
porque ao invés de encararmos o momento e analisarmos a situação real das coisas, acabamos deslocando nossa atenção para o novo futuro, sem saber que rumo tomar no presente para chegar até lá. Porque não adianta saber onde queremos chegar se não temos a menor ideia do caminho que leva até lá. Não duvido dos bons sentimentos nascidos da esperança, mas só bons sentimentos não levam muito longe. Meu convite é para refletirmos sobre uma combinação perigosa. Insistir no amor e na esperança quase sempre traz ódio e medo com mais força para nossas vidas. Não estou dizendo para pararmos de buscar por amor e esperança, mas não podemos recorrer a esses afetos como sentimentos capazes de transformar o mundo. Eu quero chamar a atenção para a necessidade de cultivarmos outros sentimentos menos profundos e redentores, tal como a dúvida. É preciso voltar a duvidar, porque sem questionar algumas ideias, as fantasias se confundem com a realidade e os riscos são imprevisíveis. Gostaram? O texto também traz alguns pensamentos interessantes, né? Eu gostei muito também desse texto. Achei interessante que ele faz essa relação, né? Odiamos muito na mesma intensidade que amamos, né? É como se fosse duas faces da mesma moeda, né? E defender incondicionalmente amor, que tudo é amor, é uma fantasia, né? E aí a gente vê que existe um esforço, principalmente aqui no Ocidente, né? De uma busca em vão de reprimir e silenciar o ódio. Não podemos eliminar completamente o ódio. De certa forma a gente precisa dele para viver. E outra coisa que eu achei legal aí, que o ódio e o amor não são afetos voluntários. Não dá para escolher. É algo que foge ao nosso controle, quer dizer, acontece, é um sentimento. Assim como a gente respira, assim como a gente vai no banheiro, aquela vontade a gente não controla, né? É o mesmo caso do amor e do ódio, né? O que o texto fala é que a gente pode modular a intensidade, mas reprimir completamente, dizer agora eu não vou sentir ódio, é difícil de acontecer. Então é isso, né? A gente consegue aprender a ritmar esses afetos, ou seja, não dar tanta vazão a ele, né? Pensar, refletir antes de agir, né? E aí que entra a questão da gente trabalhar, né, a sua intensidade e suas consequências. É não deixar ser, como você reage à situação, né? E aí outros afetos que o texto colocou foi exatamente a esperança e o medo, que também acontece, são sentimentos, não está sob o nosso controle, né? Quando a gente não tem certeza das coisas boas ou ruins, se elas vão acontecer. Então, a gente pode ter medo de coisas ruins, isso no futuro, né? Ou a gente pode ter esperança de coisas boas nesse futuro, né? E falando da esperança mais propriamente, ela é bem interessante, que ela tem 3 características, né? Ela é impotente, ignorante e casta, né? Ela é impotente porque se você pudesse fazer acontecer, você não esperava aquilo que você está esperando, né? Ela também é ignorante porque você ignora se aquilo vai acontecer ou não, você não tem certeza, por isso a esperança, né? E ela é casta porque é sem gozo, você ainda não tem aquilo, é só desejo, e a gente sabe que desejo é falta. Então ela é casta, ela é sem prazer, sem gozo. Mas a gente não pode deixar de afirmar, né, que a esperança e o medo, elas também resolvem muita coisa, né? E aí o que a gente tem que tomar cuidado é para a gente não deslocar sempre para esse futuro da esperança ou esse futuro do medo e ficar num presente sem rumo, sem saber para onde ir, né? Sempre na dúvida, sem tomar decisão, sem caminhar, sem seguir em frente. Se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir atingir esses objetivos de futuro, né? Ou seja, uma vida melhor, uma vida mais tranquila, uma vida mais calma. Então, a gente precisa modelar, né? Ritmar, como fala o texto, né? A intensidade do amor, do ódio, da esperança e do medo. Beleza? Esse foi o nosso texto, espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários aí, que ficou alguma dúvida, se você queria esclarecer, ou aprofundar, ou ampliar, melhorar o texto, fique à vontade. Mais agradecer, se gostou, divulgue o Pensar com Liberdade nas suas redes sociais, com seus amigos, deixe o seu like, o seu joinha, agradeço muito, valeu, obrigado.